Oi, gente, tudo bem com vocês? No tutorial de amigurumi de hoje, vamos fazer esse monstrinho. Ele venceu uma enquete que eu coloquei lá no meu Instagram, coloquei 2 desenhos e este daqui foi o que ganhou. Eu usei, gente, um fio diferente para trabalhar esse projeto, eu não tinha usado essa marca ainda, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Olha só, o meu ficou com 14 centímetros e eu usei agulha 2,5, tá bom? Olha que fofinho. Todo no crochê, gente, os olhos. Aqui eu usei um pouquinho de feltro para fazer o dentinho. Ele tá mal-humorado, mas ele é fofinho. Eu vou mostrar o fio aqui da marca, né, que eu usei. Pera aí. Gente, o fio em questão é esse daqui, ó, o Barbante Cores da Rayotex. Acho que é esse, acho que é assim que fala. Ele é um novelo com 160 gramas. Ele vem com cerca de 360 metros. Vem bastante, tá bom? Esse aqui é o verde limão. Gente, eu adorei a cor. Olha, ele é composto por 85% algodão, 15% poliéster. E o tex dele 416. É um pouco mais fino que o fio amigurumi que a gente tá acostumado a usar. Olha, gente, então, quem tiver interesse e querer testar também, eu gostei bastante, tá? A agulha não enrosca, gostei do toque, apesar de ser um barbante, gostei bastante. Vou mostrar aqui de pertinho a peça. Vai focar aí, olha só, gente, não fica desfiando, tá vendo? Eu gostei, viu? Daria nota 9 aqui, sendo boazinha. Tô bem humorada hoje. Eu colocaria 9. Vou comprar mais? Provavelmente sim. No final do vídeo eu mostro as outras cores que eu comprei. São cores muito bonitas, viu, gente? Eu vou pegar meu outro protótipo que eu fiz com o fio amigurumi para vocês terem uma noção de diferença de tamanho. Aqui, gente, olha só, tem uma diferença, né? Esse ficou com 14, esse aqui ficou com quase 16, foi 15,5, um pouquinho mais. Usei a mesma agulha, 2,5. Olha só, então dá uma diferença aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom, gente? Se não me segue lá no Instagram, segue lá pra gente conversar, trocar ideia. Ideias também de trazer aqui pro canal, tá bom? Então vamos começar? Bom, gente, vamos começar aqui com as orelhas do monstrinho, tá bom? Ela tem essa curvinha, ó. Então vamos lá. Comecei fazendo 5 pontos no anel mágico. Na segunda volta, 5 aumentos. E vamos terminar com 10. Agora, na carreira 3 e na 4, sigo fazendo 10 pontos. Agora, na carreira 5, começo fazendo um ponto. Agora, eu vou fazer um aumento. Vou repetir 2 vezes. De novo, um ponto. E um aumento. Pronto, repeti por 2 vezes. Vou finalizar a volta com os últimos 6 e ficaremos com um total de 12. Sempre confere no final. Agora, na carreira 6, eu vou fazer 12 pontos. Então, sigo fazendo ponto sobre ponto. Agora, na carreira 7, vou começar fazendo 2 pontinhos. Caminha 2. 1 e 2. Agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Um aumento. 2. E o terceiro aumento. E vou finalizar a carreira com os últimos 7 pontos, ficando com um total de 15.
Na volta 8, sigo fazendo 15 pontos e já podemos encerrar a orelha, tá, gente? Deixa um fio para depois costurar. Bom, gente, as orelhinhas vão ficar assim, tá bom? Agora, vamos começar a fazer o pezinho e subir o nosso monstrinho. Olha, eu já tenho um pronto, tá? Já tá finalizado esse daqui. Vamos fazer o segundo, que vai servir para unir com esse. Então, vamos lá. Começo com 6 pontos no anel mágico. Na segunda carreira, 6 aumentos. E vamos ficar com 12. Na terceira volta, 1 ponto e 1 aumento, 6 vezes. E vamos ficar com 18. Na carreira 4, 2 pontos e 1 aumento 6 vezes também, e vamos ficar com 24. Agora, na carreira 5, eu vou fazer 24 pontos, pegando só na alcinha de trás. Agora, da carreira 6 até a 8, sigo fazendo 24 pontos, porém agora pegando normalmente. Da 6 até a 8. Bom, agora vamos unir as duas perninhas. Eu vou fazer 4 correntes. Pego aquela primeira perna, ó. Aqui é o último ponto, vou no próximo. Já vamos trabalhar em cima desse fio. Vou fazer aqui o primeiro ponto. Já posso colocar o marcador neste pontinho aqui, que acabamos de fazer. E agora, vamos trabalhar da seguinte forma nessa carreira 9. 24 pontos essa perna, 4 pontos aqui atrás, um em cada alça das correntes, mais 24 aqui e finaliza com os últimos 4. Aqui, né, na frente das correntinhas. Vamos ter um total de 56 pontos, tá bom? Então, sempre confere quando terminar a carreira. Basicamente, vamos trabalhar ponto sobre ponto, bem tranquilo. Bom, pessoal, olha só, vai ficando assim. Agora, eu vou da carreira 10 até a 26, fazendo 56 pontos em cada uma delas. Bom, gente, olha só, cheguei na carreira 26, tá? Eu sempre deixo o marcador aqui, ó, e sigo subindo, assim eu termino todas as carreiras na mesma direção. Agora eu tiro aqui e subo aqui em cima. Agora, gente, na carreira 27, eu vou fazer 2 diminuições, e essas diminuições tem que ficar bem na lateral, tá? Então, se a sua carreira terminou um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá, se você foi tirando o marcador e seguindo com as carreiras, pode dar diferença. Então, é só fazer o seguinte, é caminhar os pontinhos necessários para deixar as diminuições nas laterais, tá bom? Então, aqui na minha, ó, né, a gente sempre deixa aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu vou caminhar 11 pontos e fazer a diminuição. Caminho outra quantidade de pontos aqui e faço a diminuição aqui. E aí, finalizo a carreira. Vamos ter um total de 54. Então, na minha, eu vou fazer 11 pontos. Vou começar aqui, caminhando 11. 11 pontos, agora eu vou fazer a diminuição.
Agora eu vou caminhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pontos, tá? Então, agora eu vou caminhar 27. Caminhei os 27 pontos, faço aqui a diminuição na lateral. E vou finalizar a carreira com os últimos 14 pontinhos, ficando com um total de 54. Então, terminou a carreira, conta para ver se ficou com 54. Agora, na carreira 28, eu vou fazer 54 pontos. Uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, na carreira 29, eu vou fazer 7 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 48. Sete pontos e a diminuição, repete por toda a volta. Na carreira 30, eu sigo fazendo 48 pontos. Na carreira 31, vou fazer 6 pontos e uma diminuição por toda a volta e vou terminar com 42. Seis pontos e agora faço a diminuição. Repete até o final. Agora, na carreira 32, eu sigo fazendo 42 pontos. Agora, na carreira 33, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição por toda a volta também e vou terminar com 36 pontos. Cinco pontos e a diminuição. Repete até o final. Agora, na 34, sigo fazendo 36 pontos. Agora, na carreira 35, vou fazer 4 pontos e uma diminuição 6 vezes e terminar a volta com 30. Olha, já fui colocando enchimento, tá? Quatro pontos e a diminuição. Repete até o final. Na carreira 36, sigo fazendo 30 pontos. Agora, na 37, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta e vamos terminar com 24 pontos. Três pontos e a diminuição. Repete até o final. Na carreira 38, sigo fazendo 24 pontos. Bom, gente, agora na carreira 39, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta e ficar com 18. E depois, na 40, que é a última carreira, eu vou fazer 1 ponto e uma diminuição também por toda a volta e vamos ficar com 12. E aí, podemos encerrar e fechar o amigurumi como de costume, tá bom?
Olha, já fui preenchendo. Distribui corretamente o enchimento para dar o formato certinho. Então, eu vou finalizar essas duas últimas carreiras e já volto aqui com vocês. Bom, agora vamos começar a fazer os braços. Comecei fazendo 5 pontos no anel mágico. Na segunda volta, 5 aumentos. Vamos ficar com 10. Na carreira 3, um ponto e um aumento 5 vezes e vamos ficar com 15 pontos no final. Um ponto e um aumento por toda a volta. Na carreira 4, vou fazer 4 pontos e um aumento por 3 vezes e ficar com 18. Quatro pontos e o aumento. Repete por 3 vezes. Na carreira 5 e 6, eu sigo fazendo 18 pontos. Agora, na carreira 7, 4 pontos e uma diminuição por 3 vezes e vamos ficar com 15. Quatro pontos e a diminuição. Repete até o final. Agora, na 8, vou fazer 3 pontos e uma diminuição 3 vezes também e ficar com 12. E a diminuição. Repete até o final. Agora, eu vou da carreira 9 até a 20, fazendo 12 pontinhos em cada uma delas. Bom, gente, olha só, cheguei na carreira 20, coloquei enchimento só aqui nessa parte de baixo, tá bom? Aqui eu não coloquei. E agora, nós vamos fechar os bracinhos. Então, eu vou unir aqui, ó, uma parte na outra. E vou fechar. São 12 pontos, então, eu vou ter que ter aqui 6 pontinhos. E 6. Deixa um fio longo para depois costurar. Tá bom? Agora, nós vamos bordar, gente, ó, as unhas, né, do nosso monstrinho. Bom, pessoal, vou pegar aqui, ó, peguei linha Anne, tá bom? E olha, eu vou bordar assim, ó, assim nós vamos costurar o bracinho, né? E eu vou bordar aqui, tá? Não aqui. Deste lado aqui. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, então, eu vou começar a partir da quarta carreira. 1, 2, 3. E aqui na quarta eu já começo. Eu vou pegar 2 carreiras, tá, gente, ó? Vou passar o fio umas 2, 3 vezes, aí você decide. Só esconder o fio. Olha, gente, já fui colocando os alfinetes, tá?
Olha só, vai tomando forma. Agora vamos fazer os olhos, que eu vou fazer no crochê também. Bom, gente, olha só, fiz 6 pontos no anel mágico. Na segunda volta, eu vou fazer 6 aumentos e ficar com 12. Fiz os 12 pontinhos, né? 6 aumentos. Eu vou cortar o fio. E vou fechar. Então, eu vou no, ó, aqui é o primeiro ponto, eu vou no segundo. E volto aqui no último. Passo por dentro. E fecho. Tenho 12 pontinhos, tá? Vou arrematar aqui. Agora, com o fio branco, eu vou entrar aqui nos pontinhos e vou fazer 12 baixíssimos, tá? Ó, então, já entro aqui. 1, 2, tá bom? Vou fazer 12. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar pegando só na alcinha de baixo do baixíssimo. Então, é importante que você não faça ele apertado, tá bom? Ó, só na de baixo. Vamos fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Ficaremos com 18. Ó, pegando só na alcinha de baixo. Um ponto, no próximo, um aumento. Repete por toda a volta. Pronto, agora para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo por toda a volta. Bom, gente, como eu vou colar o meu, então eu não deixei um fio longo, tá bom? Ó, eu arrematei e agora eu vou fazer aquele brilho aqui no olho, tá bom? Chegando, eu levei lá pro meio e agora eu vou bordar aqui o brilho, né, do olho. Sem segredo, né, gente, ó. Agora é só fazer o arremate aqui atrás. Olha só como vai ficando, gente. Agora vamos fazer o cabelinho dele. Sim, ele tem cabelinho. Esse monstrinho é estiloso. Olha, gente, eu fiz 6 correntes. Pulo a primeira, vou na segunda, faço um meio alto. Agora eu vou caminhar 2 pontos altos. Agora um meio alto. E um ponto baixo. Entro aqui de novo, ó, no mesmo lugar e faço um baixíssimo. Seis correntes. Pulo a primeira, vou na segunda, faço um meio alto. Vou caminhar 2 pontos altos. Agora eu faço um meio alto. Um baixo. No mesmo lugar, um baixíssimo. Agora, eu vou fazer um menor. Fazer com 5 correntes. Vou na segunda e faço um meio alto. Um ponto alto. Um meio alto. Um ponto baixo e um baixíssimo. Assim. Podemos deixar aqui um fio para costurar.
ó. Aí vai virar pra cima assim, ó, e vai ficar assim. Bom, gente, olha só, já adiantei bastante a costura, né, porque cada um tem um jeitinho de costurar. Mas olha só, vou mostrar aqui em qual local eu posicionei cada parte. Então, vamos lá. Para as orelhas, olha, aquela parte dobradinha para dentro, ó. Eu deixei 4 carreiras aqui, 4 aqui e posicionei, sempre seguindo a direção da perna, ok? Mesma coisa com os braços. Depois de costurar as orelhas, ó, eu pulo 3 carreiras e posiciono o bracinho, também na mesma direção da perna. Certo? Os olhos, gente, eu colei entre a carreira 25 e 30. Deixei aqui um pontinho de separação, ó, bem no meio aqui. E colei a outra. Sobre a cola que muitas me perguntam, gente, eu uso essa daqui da Arte, mas eu uso também a da Círculo. Essas colinhas de silicone, nunca tive problema. Passando bastante colinha, deixando secar bem. Não solta com essa facilidade que muitas falam, não, tá? Fixa muito. E cá entre nós, né, gente? Se a criança quiser arrancar, seja com costura ou com cola, ela vai arrancar. Vamos falar a verdade. Mas se você sentir mais segurança em costurar, como eu disse, é só fazer a costura padrão. Bom, vamos lá, olha, vou fazer a costura aqui desse braço, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, vai ficar um pouquinho corrido, porque é uma parte que a maioria pula, como eu falei, cada um tem um jeito de fazer. E aí depois vamos bordar a boquinha e o cabelinho. Bordar a boca, né, e costurar o cabelo. Bom, gente, a boquinha, vamos lá. Eu contei 1, 2, 3 carreiras abaixo do olho. E posicionei o alfinete, ó, bem rente ao olhinho também, tá vendo? Eu vou sair com a agulha aqui. Ó, a mesma coisa do outro lado, eu vou sair aqui. E aí, eu vou subir um pontinho, ó. Assim. E agora eu desço aqui, ó. Tá? Eu volto aqui. Ó, e vou subir também um pontinho. E aí, eu venho aqui de novo, onde eu iniciei. Assim. Vou dar um nó e esconder. Eu quero essa boquinha, gente, pra cima, assim, ó. Então, eu subo o fio assim, empurro. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Vocês podem dar um pontinho se quiser.
E aí, gente, tem um dentinho. Cortei um triângulo no feltro, ó. E vou colar. Bem aqui do ladinho. E agora vamos prender o cabelinho dele. Para que esse cabelinho aqui fique mais junto, assim, e facilite a costura, eu vou fazer uma alinhava. Na parte do avesso, ó. Eu vou passar aqui nas 3 partes. E, ó, só puxar. Tá bom? E então, é só dar um pontinho. Fazer uma costurinha aqui, ó. Bem em cima do anel mágico. Bom, pessoal, olha só. Assim ficou o nosso monstrinho finalizado. Olha que gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês as outras cores do fio que eu usei, tá? Pera aí que eu vou pegar. Bom, essa que eu usei é o verde limão. Tem esse aqui, que é o azul piscina. Ó. Bem clarinho, mas é bonito. Esse aqui, que é o natural. Este, que é o ouro. Este aqui é o lilás, tá? E esse é o rosa fluorescente. Então, gente, foram cores assim que eu gostei bastante, são bem bonitas ao meu ver, tá bom? Então é isso. E assim finalizamos mais uma peça aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima.